Amigo vascaíno, hoje não é um dia qualquer. Hoje é dia de São Januário pulsar, de torcida vibrar, de camisa suada, de coração acelerado. Hoje é dia de Vasco da Gama em campo, e não é só mais um jogo. É uma batalha contra o Bahia que vai muito além dos 90 minutos. É o tipo de noite que separa os times que querem apenas sobreviver dos que lutam por algo maior. E o Vasco, meu amigo, tá nessa luta com sangue nos olhos e com a alma carregada de história. O clima em São Januário promete ser daqueles. Caldeirão fervendo, torcida empurrando o time do primeiro ao último minuto, porque o Vasco precisa vencer, precisa virar essa chave e começar, de vez, a olhar para a parte de cima da tabela. Chega de flertar com o rebaixamento, chega de susto. A noite de hoje é decisiva, é fundamental, é daquelas que o torcedor guarda na memória, seja pela glória ou pela revolta. E por falar em revolta, segura aí, porque tem polêmica das grandes envolvendo a dona Confederação Brasileira de Futebol. Você acredita em coincidência? Porque o árbitro escalado para essa partida de logo mais é o mesmo que, no ano passado, prejudicou escancaradamente o Vasco num jogo contra o próprio Bahia. Sim, meu parceiro, exatamente o mesmo juiz que enfiou o apito no bolso e tirou da cartola uma expulsão bizarra contra o time cruzmaltino na Arena Fonte Nova. Parece provocação, parece deboche. É como se a CBF fizesse questão de cutucar a ferida e mostrar que, no fim das contas, quem manda são eles. O nome do cidadão é João Gobi, árbitro da Federação Paulista. Ano passado, esse mesmo sujeito deu um cartão vermelho completamente absurdo para o David, num lance onde, sinceramente, nem falta houve. O atacante do Vasco faz o movimento típico de proteção com o braço, algo absolutamente normal no futebol, e o Gilberto, jogador do Bahia, se joga no chão como se tivesse sido nocauteado. Resultado? Segundo amarelo, expulsão e o Vasco, que vinha melhor no jogo, desmoronou em campo e acabou derrotado. Aquela partida ficou engasgada na garganta da torcida, e agora, como se fosse um prêmio, colocam o mesmo árbitro no mesmo confronto. É por isso que o torcedor vascaíno tá de cabelo em pé. Quando o assunto é CBF e Vasco, a história mostra que dá para esperar de tudo, menos justiça. Já vimos campeonato ser arrancado do Vasco e colocado no colo do Corinthians. Já vimos rebaixamento forçado, já vimos força nos bastidores tentando derrubar o clube. E ainda tem quem acha exagero. Não é teoria da conspiração, é só a realidade de quem já sofreu demais por erros de arbitragem que sempre parecem pesar para o mesmo lado. Mas vamos deixar um pouco essa indignação de lado e falar de outra notícia que pegou o torcedor de surpresa, e não de forma boa. Foi oficializada a venda de Matheus Ferreira, um dos maiores talentos da base cruzmaltina nos últimos anos. Um garoto que chegou ao Vasco com apenas 6 anos de idade, que cresceu vestindo essa camisa, que passou por todas as categorias de base e foi presença constante nas convocações das seleções sub-15 e sub-17 do Brasil. Um meia promissor, canhoto, habilidoso, inteligente com a bola nos pés. Um daqueles talentos raros, com potencial de brilhar na Europa. 2 anos atrás, o Vasco renovou seu contrato e colocou uma multa rescisória pesada, mirando um possível futuro milionário com a venda do garoto. Só que, no meio do ano passado, ele foi emprestado ao São Paulo. E aí que vem a parte difícil de entender. No clube paulista, em poucos meses, o Matheus Ferreira virou titular, depois capitão do time sub-20, e agora, sem grande alarde, foi comprado em definitivo. Valor da negociação? R$ 1.500.000. Você não leu errado, não. O São Paulo pagou apenas R$ 1,5 milhão por um jogador que, até outro dia, era tratado como joia da base vascaína. É um valor irrisório no mercado atual. Não cobre nem um pedaço da folha salarial do elenco profissional. É o tipo de negócio que machuca o torcedor, porque não tem explicação. Como é que um clube com tantos problemas financeiros entrega um ativo tão valioso praticamente de graça? É inacreditável. Parece que o Vasco, mais uma vez, abriu mão do futuro por um trocado no presente. E o que pesa ainda mais é que não estamos falando de qualquer jogador. Matheus Ferreira é cria do clube, torcedor declarado, identificado com a camisa. É o tipo de atleta que joga por amor e por entrega.
É difícil engolir uma negociação dessas. Ainda mais vendo São Paulo, um rival direto, colocar as mãos em mais uma promessa do futebol brasileiro sem fazer esforço. Enquanto isso, o Vasco continua correndo atrás de reforços que custam caro e muitas vezes não rendem nada. Mas como hoje é dia de jogo, vamos virar a chave e focar na partida desta noite. O técnico Fernando Diniz tem problemas importantes para resolver. Robert Renan está fora por conta do protocolo de concussão. O zagueiro sofreu uma pancada forte na cabeça durante o clássico contra o Flamengo e, por norma da CBF, precisa de 5 dias de observação antes de voltar a jogar. A boa notícia é que Lucas Freitas está de volta de suspensão e deve formar a dupla de zaga com Carlos Cuesta. Além do Robert Renan, outros desfalques preocupam. TT, Thiago Mendes, GB e Lucas Piton continuam fora. Nuno Moreira ainda é dúvida. O atacante sentiu o tornozelo no último jogo e vem sendo avaliado pelo departamento médico. Participou normalmente das atividades no CT, mas a decisão final sobre sua presença no jogo será tomada pouco antes do apito inicial. Caso ele não possa jogar, David deve assumir a vaga no setor ofensivo. Mas o grande baque mesmo é a ausência de Ryan. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o garoto está fora do duelo. E que falta ele vai fazer? Desde que Diniz assumiu o comando, Ryan tem sido o motor do ataque vascaíno. É o líder em finalizações, em faltas sofridas, um dos principais em dribles, gols, desarmes e presença na área adversária. É um jogador completo, daqueles que carregam um time nas costas quando a bola queima. Sem ele, Diniz vai ter que improvisar, e tudo indica que o colombiano Andrés Gomes será o escolhido para entrar pelo lado direito. É difícil substituir alguém como Ryan. Ele é, sem exagero, um dos melhores pontas do futebol brasileiro hoje. Um talento em ascensão, com personalidade, visão de jogo e faro de gol. Andrés Gomes tem suas qualidades, é veloz, tem bom drible, mas ainda não mostrou regularidade com a camisa do Vasco. Vai precisar jogar muito para suprir essa ausência. No ataque, Pablo Vegetti segue como referência no centro, com Nuno ou David pela esquerda, dependendo das condições físicas. No meio, a dupla de volantes deve ser Barros e Hugo Moura, com Felipe Coutinho como articulador. Na defesa, Puma assume a lateral esquerda no lugar de Piton, Pitcher na direita, e Léo Jardim no gol, que vem sendo um dos grandes nomes desse time. Hoje, não tem desculpa. É vencer ou vencer. Dentro de casa, com o apoio da torcida, contra um adversário direto na tabela, o Vasco precisa mostrar que aprendeu com os erros e que quer mudar de patamar. Não dá mais para depender de resultado dos outros, nem para viver de expectativa. É hora de transformar São Januário num território proibido para o adversário. E que a arbitragem não atrapalhe. Porque se depender da vontade da torcida, esse jogo já começou 1-0 pro Vasco. E se o clima já era tenso por causa do histórico recente de polêmicas envolvendo o Vasco da Gama e arbitragem, a presença de João Gobi no apito só fez aumentar a temperatura dessa noite decisiva. A lembrança do que aconteceu na Fonte Nova no ano passado ainda está viva na memória do torcedor. Aquela expulsão inacreditável do David, que mudou completamente o rumo da partida, não foi só um erro técnico. Foi um escândalo. E quando até o PC de Oliveira, que nunca escondeu suas críticas ao Vasco, vem a público para dizer que a arbitragem errou feio naquele lance, é porque a coisa foi séria mesmo. Não foi um erro de interpretação. Foi um absurdo, um desserviço ao futebol. Agora, como se nada tivesse acontecido, a CBF simplesmente reapresenta o mesmo árbitro, no mesmo confronto, como se estivesse tudo certo. Parece piada pronta. A verdade é que, quando o Vasco é o assunto, certas decisões da confederação são como provocação. E isso mexe com o torcedor, com o elenco, com o clima da partida. Porque não tem como ignorar o histórico. Não tem como fingir que nada aconteceu. O receio é legítimo, a desconfiança é natural. A dúvida que paira no ar não é apenas se o Vasco vai jogar bem, mas se vai poder jogar em igualdade de condições. Mas o que o torcedor quer mesmo é bola rolando, é time vibrando, é ver os 11 em campo representando a história centenária dessa camisa. E apesar dos desfalques e da pressão,
Fernando Diniz precisa encontrar soluções dentro do elenco. A ausência do Ryan, por exemplo, muda completamente a dinâmica do time. O garoto vinha sendo diferencial, o ponto de desequilíbrio, aquele que acelerava o jogo, puxava contra-ataque, incomodava a defesa adversária. Sem ele, o Vasco perde potência, perde agressividade, perde até mesmo confiança. É nesse cenário que Andrés Gomes terá a oportunidade de mostrar a que veio. O colombiano, que ainda não teve uma sequência firme no time titular, vai ser colocado à prova num dos jogos mais importantes da temporada até aqui. A expectativa é grande, mas a cobrança também será. Por que vestir a camisa do Vasco, especialmente em um jogo como esse, exige mais do que técnica? Exige personalidade, coragem e entrega total. E é isso que o torcedor espera ver em campo, jogadores que entendam o peso do momento e que entrem com a faca nos dentes, dispostos a tudo por uma vitória. No setor de criação, Felipe Coutinho tem a missão de comandar o meio-campo e dar ritmo ao time. Mesmo ainda longe da sua melhor forma física, o camisa 30 já mostrou lampejos de qualidade e visão de jogo. Diante do Bahia, ele terá espaço e responsabilidade. Vai precisar assumir o protagonismo, chamar a bola, dar opção, acelerar quando for preciso e cadenciar quando o time pedir calma. Ao seu lado, a dupla de volantes Barros e Hugo Moura será fundamental para equilibrar o time e proteger a defesa, que hoje terá uma nova formação. Lucas Freitas, que volta de suspensão, reassume a titularidade ao lado de Carlos Cuesta. É uma zaga que, apesar de não ser a ideal, tem capacidade de segurar o ataque adversário se estiver bem postada. O problema, como sempre, é o entrosamento. Cada vez que a linha defensiva precisa ser remontada, o risco de falhas aumenta. E diante de um adversário direto como o Bahia, qualquer vacilo pode custar caro. Ainda mais considerando que do outro lado tem jogadores rápidos, que exploram bem os espaços e que sabem aproveitar contra-ataques. Nas laterais, o Vasco também precisará ser inteligente. Puma, pela esquerda, entra na vaga de Lucas Piton, e PH na direita tenta dar segurança e apoiar quando possível. São dois jogadores que precisam jogar simples, evitar erros técnicos e fazer bem o básico. O torcedor já está calejado de ver laterais se complicando em jogos importantes, entregando bola na saída ou tomando decisão errada na última linha. Hoje, não tem espaço para isso. É concentração máxima do primeiro ao último minuto. E no gol, Léo Jardim segue sendo a esperança de tranquilidade para o torcedor. O goleiro tem se destacado com boas defesas, com liderança e com segurança. É um dos poucos nomes incontestáveis do elenco atual, alguém que já provou seu valor em jogos grandes e que vem sendo decisivo quando mais precisa. Contra o Bahia, ele terá mais uma chance de mostrar que segue em alta, e, tomara, que não precise fazer milagres por causa de erros de arbitragem ou falhas defensivas. A verdade é que o cenário do Vasco ainda é muito instável. A cada rodada, o time entra em campo com o peso de um passado recente marcado por erros, tropeços e decisões que desafiam a lógica. Mas a torcida continua firme, empurrando, acreditando. O vascaíno é, acima de tudo, resistente. Já passou por tudo e mais um pouco. Já viu o time cair, levantar, ser desacreditado e depois surpreender. E é essa alma que precisa aparecer em campo hoje. O espírito de luta, de superação, de quem joga com o coração na ponta da chuteira. Do lado do Bahia, o adversário vem confiante, com bons resultados recentes e um time que sabe se defender e contra-atacar com velocidade. É um duelo complicado, que exige atenção e estratégia. Não dá para jogar de forma aberta e irresponsável. O Vasco vai precisar ser inteligente, controlar o jogo, evitar espaços e aproveitar as chances. Porque em partidas como essa, quem erra menos costuma sair com os 3 pontos. E o torcedor quer esses 3 pontos. Não apenas pelo alívio na tabela, mas porque vencer hoje é também uma resposta. Uma resposta para os erros do passado, para as injustiças recentes, para a desconfiança que vem de fora. É o tipo de vitória que pode mudar o clima, que pode transformar desconfiança em esperança, que pode dar confiança para uma sequência mais positiva no campeonato. São Januário vai estar cheio, vai estar pulsando, vai estar empurrando.
E o time precisa responder dentro de campo com intensidade, com seriedade, com atitude. Não tem mais espaço para oscilações, para apagões, para entregas gratuitas. Cada ponto vale muito, cada rodada é uma final. E se o Vasco quer mesmo deixar o Z4 para trás, precisa começar por hoje. Contra o Bahia, contra a arbitragem, contra tudo que vier pela frente. Porque o Cruz-Maltino, quando está unido, quando está vibrando no seu caldeirão, é muito difícil de ser parado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol do Rio de Janeiro está em polvorosa nesta quarta-feira. Fãs e torcedores de Flamengo e Vasco do mesmo modo parecem não acreditar no que os bastidores do mercado da bola têm revelado. Michael, ex-jogador rubro-negro, pode estar prestes a vestir a icônica camisa do Vasco da Gama. A notícia ainda não foi oficializada, mas fontes próximas ao clube confirmam que as conversas avançaram e o acordo está próximo de ser sacramentado. A suposta transferência, caso se concretize, promete causar um verdadeiro terremoto no cenário carioca. Michael, conhecido por sua velocidade e habilidade nas jogadas de ataque, tornou-se figura emblemática no Flamengo, conquistando corações da torcida e sendo lembrado por atuações decisivas. A possibilidade de vê-lo agora defendendo as cores de um rival histórico provoca uma mistura de incredulidade, indignação e expectativa. Nos corredores da Gávea, o clima é de tensão, enquanto na colina histórica, a notícia é recebida com entusiasmo contido. Especialistas em mercado da bola apontam que o Vasco, em busca de reforços capazes de acelerar seu ataque e trazer experiência em jogos de alta pressão, teria identificado em Michael a peça ideal. A negociação, segundo rumores, envolveria um contrato de curto prazo, mas com cláusulas que poderiam prolongar a estadia do atleta caso a adaptação seja positiva. Torcedores cruz-maltinos, sempre sedentos por nomes de impacto, já alimentam a esperança de que a chegada de Michael transforme o time em candidato a surpreender nas competições nacionais. Entre os flamenguistas, a reação tem sido de frustração. Nas redes sociais, fãs não escondem a sensação de traição, e discussões acaloradas se multiplicam sobre a lealdade de jogadores que já brilharam pelo clube. Por outro lado, a diretoria do Flamengo mantém cautela, evitando emitir comentários sobre o assunto até que tudo esteja formalizado. A expectativa é de que qualquer anúncio oficial seja feito nos próximos dias, mas até lá, o burburinho promete dominar rodas de conversa, redes sociais e programas esportivos. No Rio, o futebol respira drama, rivalidade e emoção, e a possibilidade de Michael trocar o vermelho pelo preto e branco parece escrita para acender ainda mais a chama dessa histórica disputa. Se a negociação se concretizar, o Vasco poderá contar com um reforço de peso, enquanto o Flamengo se prepara para lidar com a sensação de perda e, quem sabe, a motivação de responder em campo. Até lá, resta aos torcedores acompanhar cada rumor, cada sussurro, e imaginar como será o primeiro encontro de Michael com a torcida que um dia o aplaudiu. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.